A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Já peço a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que Ele nos envie o Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade, que Ele abra o nosso coração e nos dê a revelação das Sagradas Escrituras, ilumine os nossos caminhos, nos envie a Tua Palavra, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. A Palavra do Senhor nos fala em Naum 1:7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Bondade faz parte da essência de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, Ele se agrada de nos fazer o bem. E nós podemos contemplar da sua bondade, de todas as maravilhas que o Senhor Ele faz para que a gente viva de forma excelente, de forma agradável. Deus é bom em todo o tempo. E quando nós cada vez mais nos achegamos para o Senhor, nós temos os nossos olhos abertos e podemos contemplar dessa bondade, da essência de Deus, da bondade de Deus em querer o melhor para os seus filhos, em querer ver os seus filhos libertos, curados, salvos, alegres, saudáveis. A bondade de Deus nos alcança todos os dias por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, para nos resgatar, para viver a sua bondade em excelência, que Ele é fortaleza no dia da angústia, que Ele conhece aqueles que nele se refugiam. O Senhor reconhece o que está no íntimo do coração. O Senhor reconhece aqueles que o buscam em verdade. Se nós vamos para os evangelhos, pessoas que reconheceram a bondade de Jesus, a unção em Jesus, a vontade de Deus para a humanidade veio por meio de Jesus. Deus, Ele amou a humanidade de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar, para que a gente viva perto dEle. E se nós vamos ali os evangelhos, nós vimos que todas as pessoas que reconheceram essa bondade, a misericórdia, a graça, elas se refugiaram em Jesus. Elas foram buscar a Jesus no seu momento de angústia. E elas foram salvas, libertas, redimidas, curadas, viram milagres, pessoas que o Jesus ressuscitou. Então pessoas foram ressuscitadas. Diz que João Batista, enquanto ele estava preso, mandou alguns dos seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o que havia de vir ou podia esperar outro. E Jesus, diante daqueles discípulos, curou muitas pessoas das suas doenças e de males e de espíritos maus, deu vista aos cegos. E respondendo, então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. A palavra do Senhor nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos aqueles que invocaram, que intercederam por alguém, receberam de Jesus o favor. Nos diz em Lamentações 3:25: o Senhor é bom para todos os que confiam nele. Em Salmo 145, o Senhor é bom. Perto está o Senhor de todos
os que o invocam em verdade. Então o Senhor, Ele conhece o íntimo daqueles que realmente buscam o Senhor, desejoso de todo o coração, encontrá-lo. Encontrar a paz, encontrar a misericórdia, encontrar a salvação, encontrar o socorro bem presente, encontrar em ouvir a sua voz, encontrar a sua presença, em ser consolado, aconselhado, instruído pelo Espírito Santo. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e os salvará. Da mulher cananeia, quando ela foi pedir o socorro de Jesus, uma mulher que ela era excluída das vantagens que os judeus tinham, uma mulher que era idólatra, que era pagã, mas diante da sua angústia, ela invocou a misericórdia de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, segundo a sua bondade, a sua graça, e Jesus foi a fortaleza na vida daquela mulher no dia da angústia. E a filha daquela mulher que estava horrivelmente endemoniada em casa, ela foi liberta, porque ela confiou, ela creu em Jesus. Jesus admirou a fé daquela mulher. Jesus viu a intenção do coração daquela mulher. Jesus se admirou. E assim Jesus falou para ti: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isto para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ela reconheceu que só Jesus poderia salvar ela daquela angústia. Ela temeu a Jesus. Ela reconheceu a Jesus. Ela o adorou. O coração daquela mulher estava voltado. Uma outra passagem nos fala de um centurião que pediu para alguns judeus ir buscar Jesus para que curasse o seu servo que estava doente. E ele se achou indigno que Jesus entrasse na sua casa, mas confiou em Jesus de tal forma que apenas lhe pediu uma palavra. Ele demonstra fé em Jesus de tal forma que ele pede apenas uma palavra. Que Jesus admirou a fé daquele centurião. Ao pedir a Jesus uma palavra, e o servo dele ficaria curado. E é isso que eu e você precisa ter. Levar essa palavra no nosso coração, enraizada dia e noite. Ele pediu uma palavra e o servo dele seria curado. E Jesus responde: vá, e que seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Jesus também sondou ali o coração daquele centurião. Jesus sabia o que se passava naquele coração que se refugiou nele, buscou a presença de Jesus. A palavra vai nos falar que Jesus, indo até uma aldeia chamada Naim, acompanhado de uma grande multidão, e ao chegar perto, também havia ali uma viúva, mãe de um único filho, o qual estava ali morto. E levando aquele funeral, acompanhada também de multidão. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele se comoveu de íntima compaixão e disse para aquela mulher: não chores. E por causa da sua compaixão, Jesus, ele ressuscita aquele jovem e restaura ali a alegria daquela mulher. Nós nos deparamos aqui com a bondade de Jesus, com a misericórdia de Jesus, com a graça de Jesus ali no tempo de angústia daquela viúva, onde ele se compadeceu, ele se importou com aquele momento difícil daquela viúva, ele restaurou o filho. Glória a Deus em nome de Jesus. Todas as vezes que nós presenciamos a caminhada de Jesus Cristo, nós o conhecemos, nós o testificamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua salvação, do seu amor. E ele nos dá essa oportunidade todos os dias de nós vivermos na sua presença. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Coloque nas mãos do Senhor aquilo que você não pode carregar, aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa. Recorra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ajuda, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. A tua palavra diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.